gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou Tainá Mendes, sou professora de História e todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Então a gente tem sempre curiosidades históricas, personagens históricos, a gente fala de história geral, de história do Brasil, tá? E o que mais vocês quiserem. Então já deixa aqui o seu comentário, me falando o que é que você quer ver aqui no canal. Deixa o seu like, indica pra todo mundo, rumo aos 500 inscritos, estamos chegando lá. Gente, a videoaula de hoje, a gente vai continuar aí nessa playlist que a gente tá vindo, né, montando aí com toda semana com um vídeo novo, né, sobre a Inglaterra, a respeito da dinastia Tudor, tá? Então já tem muito vídeo, a gente tem vídeo sobre a dinastia Tudor, sobre o Henrique VIII, tá certo? E é isso, tá? Então vocês confiram lá depois de assistir esse vídeo aqui, né, de me dar essa moral aqui. Então, gente, a videoaula de hoje vai ser sobre a Maria I da Inglaterra, tá? Então, pega papel e lápis, concentra e vem comigo! Gente, seguinte, a videoaula de hoje, como eu já falei, né, vai ser sobre a Maria I, rainha da Inglaterra. Então, vamos começar a falar dela. Gente, o reinado dela foi curto, tá? Foram apenas 5 anos, né, de governo, entre 18 de julho de 1553 a 17 de novembro de 1558. Ela foi a penúltima monarca reinante da Casa Tudor, neta do Henrique VII, filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Ela nasceu no dia 18 de fevereiro de 1516 e morreu, né, no dia 17 de novembro de 1558. O reinado dela, né, foi tumultuado, como a gente vai ver agora. Ele foi marcado por muitas instabilidades, mas assim, a principal característica do reinado dela foram as reformas católicas, tá? Que vai acontecer aí em toda a Inglaterra. Gente, o que acontece? A Maria, ela era muito católica, porque a mãe dela, né, a Catarina de Aragão, era extremamente católica. Foi a primeira esposa do Henrique VIII. Assiste lá o vídeo do Henrique VIII, parte 1, que você vai conhecer um pouquinho da Catarina, né? E aí dá para entender um pouco mais a filha dela, né, a Maria. Quando a mãe dela é expulsa da corte, né, tem aí acaba sendo divorciada, né, do Henrique VIII contra a vontade dela e é expulsa da corte, a Maria é expulsa também. Ela vai junto, tá? Ela vai morar com a mãe. Então ela passa aí toda a adolescência dela, né, longe da corte. Ela era chamada de princesa e nesse tempo que ela tá fora da corte, ela passa a ser chamada de Lady Maria e aí ela não responde, ela não gosta, enfim. Então assim, num período que já é tumultuado, que é a adolescência, no caso dela foi ainda mais, tá? Como a gente já vai ver aqui. Ela foi uma menina muito culta, muito inteligente, porque assim, desde pequenininha, ela foi preparada, né, instruída para ser rainha. Então ela teve uma educação muito rigorosa, ela era extremamente católica, até ela teve essa forte criação, né, católica, tá? Ela estudou francês, espanhol, italiano e música. Ela sabia ler e escrever também perfeitamente em latim. Ela era boa aluna, ela gostava de caçar e de cavalgar, inclusive isso ela puxou do pai, né, do Henrique VIII. E ela gostava também muito de música e de dança. Como eu já adiantei, ela sempre ficou do lado da mãe dela, né? Então, quando a Catarina de Aragão é expulsa da corte, ela também é expulsa. Ela vai junto com a mãe. E aí, esse período da adolescência dela, ela passa a viver como filha bastarda, né? Então foi um período aí que ela sofreu muitas humilhações. Ela teve, gente, joias e roupas, né, confiscadas. Foi nesse momento aí da vida que ela desenvolveu depressão e ela só vai voltar a viver na corte quando o pai dela tá casado, né? Não mais com a Ana Bolena, nessa altura do campeonato a Ana Bolena já foi executada, quando o pai dela tá casado com a terceira esposa, né?
que é a Jane Seymour. Inclusive, elas foram grandes amigas e foi a Jane Seymour responsável por reintegrar a Maria na corte, tá? Trazer ela de volta aí e tratava ela muito bem. Foi ela que é a responsável por reaproximar o pai, o rei Henrique VIII, da filha, tá? Da Maria. Ela ficou conhecida por Blood Mary, ou Maria Sangrenta, tá? Em português. Só que assim, esse apelido dela não foi muito justo, não. Porque o pai dela, o Henrique VIII, e a irmã, né, a Elizabeth, que vai governar depois dela, como vocês já vão ver, mataram muito mais pessoas. Mas ela que levou essa fama. Gente, quando o irmão dela morreu, né, o Eduardo, ela teve que brigar pelo trono. Ela não foi reconhecida de imediato como rainha. Queriam botar uma prima aí do Eduardo no poder. Mas ela foi lá, brigou pelo trono, tá? Ela se autoproclamou rainha, né? Disse que o trono era dela e pronto. Ela teve bastantes apoiadores, tá? Tanto os nobres como os súditos, tá? Os apoiadores dela foram crescendo aos poucos e assim... o povo, né, aceitou ela como rainha, né? Aceitou ela aí de coração aberto e ela era querida. Só que assim, ela passou a ser odiada. A galera, né, os súditos passaram a não gostar dela porque, gente, ela fez essa reforma católica. Ela, gente, trouxe de volta as leis da Idade Média sobre heresia, tá? Ela restaura o catolicismo na Inglaterra e ela passa a perseguir os protestantes, tá? Então, assim, na cabeça dela, só pela pessoa ser protestante, né, já era motivo para ser condenada, para ser morta, para ser queimada viva numa fogueira. Cerca de 300 pessoas morreram, né, queimadas vivas em fogueira, só pelo fato de não serem da religião dela, só pelo fato de não serem católicas, de serem protestantes. Então, a partir daí, né, o povo passa a não apoiar mais ela, porque a Inglaterra, né, já era um país protestante, né? O Henrique VIII já tinha rompido com o catolicismo, né, e instaurado aí o anglicanismo, e assim, os súditos começaram a querer a Elizabeth como governante, porque ela era protestante, né? Então, aí já começa aí uma galera a querer atirar a Maria do poder. E assim, a população, né, o povo vai gostar menos ainda, vai ficar mais insatisfeita, porque o que acontece? Ela se casa, gente, com Filipe de Espanha, tá? E ele era herdeiro do trono espanhol. E a Espanha, gente, é um país muito católico. O Filipe de Espanha era muito católico. Como a Maria é muito católica também, né? Dois monarcas muito católicos iam transformar aí a Inglaterra, né, em um país predominantemente católico. Então, obviamente, né, a galera protestante vai ser contra o casamento dela, não vai gostar de ter o Filipe de Espanha como rei aí da Inglaterra, né, mas vai ter que engolir porque ela se casa com ele, né, de qualquer jeito, não atende aí o desejo, né, dos súditos de não se casar com ele. Gente, uma coisa que aconteceu na vida dela é que ela, assim, sofreu muitas humilhações, foi muito ridicularizada, porque ela teve, por 2 vezes, gravidez psicológica. E assim, se hoje em dia essas doenças psíquicas, às vezes as pessoas já riem, já zombam, já não têm essa maturidade para entender que é um problema de saúde, vocês imaginam naquela época, né, de 1500 e blau. Então, assim, as pessoas achavam que ela era louca, sabe? E ela nunca conseguiu ter filhos, né? E ter um herdeiro. E isso para ela era muito ruim, né? Porque a herdeira era Elizabeth. E ela só reconheceu a Elizabeth como rainha já no leito de morte, dias antes de morrer. E assim, ela odiava a irmã, mas era justificável. Porque o que acontece? A Elizabeth, que vai reinar aqui depois dela, que a gente vai ver na próxima videoaula, ela era filha da Ana Bolena, né, que foi a mulher responsável aí por acabar com o casamento dos pais dela, né, responsável por ela ter vivido a adolescência toda aí fora da corte. Ela era muito, muito católica, a irmã era protestante, né, e ela realmente só acreditava na fé católica, ela era contra todo mundo que era protestante. E para completar, ainda tiveram muitos boatos de que o marido, né, o Filipe de Espanha, tava de olho comprido e tava dando em cima da Elizabeth. Então, assim, não tinha como, né, ela gostar da irmã dela, né, de jeito nenhum. Uma curiosidade é que ela foi a primeira rainha, tá, inglesa,
por direito. Todas as outras rainhas que a Inglaterra teve até então foram por casamento. Tornaram-se rainha porque casaram com reis. Ela não, ela tinha o direito de ser rainha, afinal ela era filha do rei do Henrique VIII. Ela morreu devido a câncer, né, nos ovários, né, que ela teve. E, né, depois da morte dela, realmente quem vai assumir o poder é Elizabeth, que é o papo, né, da nossa próxima videoaula, tá certo? Bom, gente, é isso. Muito, muito obrigada se você chegou até aqui, tá certo? Curte, comenta, compartilha, indica pra todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês toda semana. Não deixem de me seguir lá no meu Instagram, que é o @TayuritoMendes. E deixa aqui o que você quer ver, tá? A sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, que me ajuda, motiva muito, tá certo? E é isso. Beijo grande, uma ótima semana, bons estudos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!